Graça e paz, irmãos. Amém. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé para que a gente possa adorar o nome do nosso Deus. Amém? Vai, Lucas. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és de digno adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre para sempre. te amarei. Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, o Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és de digno adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre para sempre. te amarei. Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, o Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. De novo, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, Salvador, o Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Amém. Glória a Deus. Irmãos, em uma frase que eu queria compartilhar com os irmãos, que eu estava lendo algumas coisas essa semana, e uma das coisas que me chamou a atenção, que foi do nosso irmão Tozer ali, que era: eu prefiro estar em um lugar onde tem poucas pessoas, mas essas pessoas acreditam num Deus grande, do que num lugar onde tem muitas pessoas adorando, mas elas acreditam num Deus pequeno. E
eu fiquei refletindo sobre isso durante algum tempo. O quão nós enxergamos a grandeza desse Deus. Porque nós acabamos de cantar desse Deus maravilhoso e grandioso. O quanto você acredita que Ele é poderoso? O quanto você não espelha você mesmo em Deus? Você acredita muitas vezes que Deus, Ele faz aquilo que você seria capaz, e não aquilo que Ele realmente é capaz de fazer. E foi isso que eu fiquei pensando sobre isso, no sentido de, se estamos em um lugar em que acreditamos em um Deus que Ele é a minha imagem, a minha semelhança, então eu estou querendo me adorar, eu não estou querendo adorar a Deus. Eu não tenho noção do quão esse Deus é grande e poderoso. Eu não conheço esse Deus. Porque se eu olho para Deus e eu vejo um reflexo de mim mesmo, no sentido de, Ele consegue talvez uma ou duas coisas mais do que eu conseguiria. É porque eu não conheço Deus. Eu não conheço esse Deus. E essa próxima canção, eu queria que os irmãos trouxessem como uma oração ao coração, para que essas águas possam vir, as águas do Espírito Santo venham e transformem o nosso coração, a ponto de que não sejamos mais os mesmos, mas que possamos enxergar esse Deus que é grande e poderoso. Amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do
do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Amém. Santo e poderoso é o nosso Deus. E eu quero compartilhar um versículo com os irmãos que fica em 1 Reis 19, a partir do 11. Amém? Escutei 2 amém, mas eu vou acreditar que os outros estão no amém também. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava lá no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. Só até aqui. E, irmãos, uma das coisas também que eu fui refletindo foi o quanto nós não vemos Deus nas coisas simples. Nós buscamos Deus em grandes milagres, mas esquecemos das coisas simples que Deus coloca nas nossas vidas e que a gente tampa as janelas da nossa alma para não enxergar a graça e o amor que Ele tem por nós. Nós muitas vezes pegamos as janelas do nosso coração, fechamos, e às vezes a gente bate um dedinho, bate a perna, a canela, no trabalho, nas coisas que nós temos na vida, nos problemas que a gente muitas vezes escolhe olhar para eles. E a gente esquece de abrir as janelas do nosso coração para ver aquilo, o simples, que muitas vezes o Senhor fala conosco. Muitas vezes um sorriso de uma criança, uma conversa banal que a gente pode ter, são formas que o Senhor tem de falar conosco. Mas a gente está tão envolvido nas coisas da vida, os nossos problemas, a nossa correria, que a gente se esquece que Deus, Ele habita em tudo, 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 tudo. Tudo é por Ele e para Ele. E a gente fica nesse ciclo de que nós não buscamos ao Senhor e por conta disso a gente pede cada vez mais por milagres. E quando a gente menos espera, a gente se torna como aqueles fariseus que olhavam para Cristo e falavam: qual é o próximo milagre que você vai fazer para que a gente creia em você? Sendo que a gente já tem o milagre da vida e trocentas outras coisas que Deus faz no decorrer de um dia, uma hora que seja da nossa vida e que a gente não vê. A gente escolhe fechar os olhos e acreditar que é só a vida. E se é só a vida é Cristo. E que nós escolhemos não enxergar. E
Nós vamos cantar Emaús agora, que é uma conversa que Cristo teve com alguns discípulos, em que os olhos deles foram abertos. E que isso possa acontecer conosco. Que os nossos olhos possam ser abertos em conversas banais, em um olhar para o céu, um respirar fundo, para que Cristo fale em cada uma dessas coisas com o seu coração. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os
nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Amém. E que os nossos corações possam queimar por Cristo. Irmãos, quando nós temos essa busca pelo Senhor, que nós começamos a passar de acreditar em um Deus pequeno para acreditar num Deus que faz o impossível. Assim como nos estudos a gente tem visto algumas coisas relacionadas à transformação de coração, quando a gente fala assim, mas fulano não tem jeito, ciclano não tem jeito, ou a situação não tem jeito, isso prova o Deus em que acreditamos, que é um Deus pequeno. Porque se eu acredito que aquela situação ou aquela pessoa não tem jeito, eu não conheço a Deus. Eu não conheço esse Deus que é digno de honra, glória, louvor e que fez o céu e a terra. Porque só para você ter um pingo, assim, para você olhar e falar assim, esse é meu Deus, é só você olhar ao seu redor. As vidas que estão aqui foi Ele que criou. Se você olhar para o céu, foi Ele que fez. E esse é Deus. E você falar assim, não, que isso não tem jeito. Isso só prova o quanto você tem se espelhado em você para acreditar nesse Deus. Ao invés de conhecê-lo profundamente e entender que só Ele é Deus e Ele é digno de honra, louvor e glória, porque Ele é grande. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é o antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
Já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. Santo, santo é o Senhor, Pai. Louvado seja, Deus, para hoje e todo sempre o Teu nome. Pai, que possamos enxergar, Deus, o Senhor, não uma imagem nossa, mas sim o Deus verdadeiro. Sim, o Deus que de tudo é dono. Senhor, que possamos olhar para Ti e enxergar verdadeiramente o Senhor. Que possamos buscar o Senhor e ser transformados por Ti, para que possamos enxergar o verdadeiro Deus, e não um Deus que nós criamos a nossa imagem, Deus. Pai, que possamos Te enxergar nas pequenas coisas e nas grandes coisas, mas que em tudo o Senhor possa falar aos nossos corações, e que possamos ser gratos a Ti pelo dom da vida. Santo, santo é o Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem sentar, a gente vai passar por meio de oferta. Cumprimentos, irmão capaz do Senhor. Eu louvo a Deus por esta manhã, estar na presença desse Deus lindo, maravilhoso. Eu senti tanta presença do Senhor ali que eu comecei a glorificar e agradecer, porque como é lindo a gente sentir a presença do nosso Deus. E eu fico assim maravilhada, irmãos, com a presença desse Deus que tudo pode, que tudo faz, e que a gente somente precisa confiar. Amém? Eu quero estar lendo aqui com os irmãos 2 Coríntios 9. Eu vou ler o 6, o 7, o 8. Lembram-se, quem lança apenas alguma semente obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura também colhe fartura. Também colhe farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribui com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Louvado seja o nome santo de Jesus. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para participar com outros, como diz as Escrituras. Compartilhe generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Coisa linda, né? Sabemos que é um ato de amor, é um ato de gratidão ao nosso Deus, irmãos. Esse momento é um momento muito especial. Por que ele é especial? Todo momento do culto é especial. Mas esse ato de amor que aqui está falando, é um ato do próximo. É um ato que você dizima por amor, eu tenho certeza disso, que o Senhor fala,
que aquele que dá com fartura, também recebe da mão do nosso Deus com fartura. É barganha? Não. É troca? Jamais. Nosso Deus não faz nem barganha nem troca nada com ninguém. Mas Ele honra aqueles a qual o Senhor tem tocado no coração. E eu fico feliz quando eu vejo, né? Porque esse ato de amor que você tem ao dizimar, sabemos que nosso Deus não precisa de dinheiro. Mas o teu irmão desempregado, para fazer cesta, para ajudar, sou testemunha viva disso, né? Domingo passado, Jeane falava do maná. Irmãos, eu vivi acho que uns 3, 4 meses pelo maná. Hoje eu posso dizer para vocês, eu sei quem é o meu provedor. E eu louvo tanto a Deus que vocês não fazem ideia. Dessa gratidão que eu tenho com Deus, dessa gratidão que eu tenho pela vida de cada um de vocês. Porque através do dízimo, das ofertas de vocês, o templo do Senhor precisa de um conserto, é feito. Um irmão desempregado, como o meu esposo ficou, precisa de uma cesta, é socorrido. Sabe por quê? Por causa do amor de vocês. Esse amor que o pastor falou agora de manhã, que Deus tem com nós. E esse amor não tem preço, irmãos. É um amor tão lindo, tão poderoso. E eu quero dizer também, eu estava falando com o pastor que eu queria ser bem rápido, bem breve, porque a prioridade nossa é a palavra. Transforma, cura, liberta, salva. Ela tem todo o poder. Desde que eu e você abra o coração para que ela flui. E através, irmãos, das quinta-feira, o pastor está nos ensinando sobre a família. E eu tinha algo pendente. E eu vim orando. Aí está a importância da oração nas terça-feira. Eu oro na minha casa, não é a mesma coisa, me desculpa. Aqui nós estamos em união, um ora pelos outros. E minha mãe faleceu e meus irmãos sumiram. Não queriam me ver por nada. E através dos cultos, dos ensinamentos, da oração, a palavra veio, a transformação. Porque, irmãos, é fácil a gente falar que a gente é bonzinho, né? Mas a gente não é. Se não for misericórdia do Senhor, nós não é nada. Vezes nada. E eu vim orando por essa causa. Senhor, por que meus irmãos têm tanto ódio de mim? Por que, Senhor, tanta mágoa, tanto ressentimento? Eu só queria um abraço deles. E através da transformação, como nós estamos aprendendo aqui nas quinta-feiras com a família, como o Marcos acabou de citar, irmãos, nós temos que abrir o coração. Porque se nós não abrir o coração, Deus não tem como transformar. Porque a dureza do coração, e nós não podemos confiar em nós, mas nós podemos confiar no poder do Espírito Santo. Quando foi dia 25 de julho agora, minha irmã fez 80 anos. E a menina ligou para meu esposo, falando que a mãe queria me ver. Irmãos, eu tomei um choque, de verdade. Eu fiquei assim instalada, eu falei, e agora, Jesus? Aí o Espírito Santo de Deus, que faz nós lembrar do que nós pede, mas você não pediu em oração? Você não pediu para Deus trabalhar segundo o meu querer, a minha vontade, na tua vida? Irmãos, quando eu dei um abraço na minha irmã, eu tenho certeza que toda investida, toda amargura, toda mágoa e ressentimento foi caído por terra. E eu estou testificando, irmãos, daquilo que eu estou vivendo. Por isso que eu convido você, vem orar. Vem às quinta-feira, vem ver quanta coisa linda. Através da palavra, do ensinamento, você aprende para levar. Mas leva Jesus junto, viu? Faz que nem o Pedro falou, leva Jesus junto. Não deixa ele aqui não, leva junto que ele transforma. Ele transforma você e quem recebe. E meu irmão também não falava comigo.
Quando foi sábado passado, houve uma festa de 15 anos de uma sobrinha e eu pude receber o abraço do meu irmão. Uma sobrinha que não falava comigo há 13 anos, veio até mim e pediu perdão e eu pedi perdão para ela. Então, irmãos, a palavra do Senhor é bem clara. Se você perdoa, você tem perdão. Então, se tem alguma coisa pendente no seu coração, por favor, em nome de Jesus, peça para Ele transformar, porque Ele transforma. Ele é o rio, e esse rio está aqui. Ele transforma a minha vida, a tua vida, no nome do Senhor. Eu vou orar pelas ofertas e os irmãos em seguida podem trazer os dízimos, as ofertas, e que os irmãos venham ser generosos, sempre lembrar com o amor do teu próximo, do teu necessitado. Amai uns aos outros, como o Senhor nos ensina. Amém? Não é só amar quando você vê o irmão. É perguntar também se ele precisa de conversar, bater um papo. Amar também é você se dedicar o seu tempo a ele. Às vezes o irmão está triste, mas um abraço que você dá, como eu recebi, irmãos, não tem preço. Um abraço de vocês. Amém? Soberano Deus, Pai querido, amado, eu te glorifico, Senhor, pela minha vida, pelas bênçãos recebidas através, Senhor querido, dos cultos de oração, dos cultos de ensinamento da Tua Palavra, Pai. Eu te glorifico pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que aqui está. Eu apresento nas Tuas mãos, Senhor, as pessoas, os irmãos, os Teus filhos, como nós aprendemos domingo passado, que somos filhos de Deus. Que o Senhor possa, Pai amado, tomar nas Tuas mãos a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai. Abençoar. Meu Senhor querido, eu te peço uma bênção especial para cada um no dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar a mão, o coração dos ofertantes, dos dizimistas. Que o Senhor possa, meu Senhor querido, amado Pai, recebê-los, Pai. Jesus querido, que o Senhor possa, no dia de hoje, Pai, Pai, abrir os nossos corações, para que nós possamos receber a Tua Palavra, Senhor. Que nós não viemos endurecer na hora do momento da Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos estar com o ouvido atento, o olho aberto, o pensamento ligado no Senhor, para que o Senhor possa transformar, Senhor, as nossas vidas. E que o Senhor, Pai querido, tome nas Tuas mãos a nossa direção, que nós estamos aqui é para Te glorificar, era para honrar o Teu nome, que é santo, poderoso, esse Deus lindo e maravilhoso que é o Senhor, Pai. Um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, tudo segundo o Teu querer e a Tua vontade, amém? Os irmãos podem trazer o dízimo e as ofertas, em nome de Jesus. Ô Lu, você tinha falado
no seu testemunho, o que você queria? Um abraço. Tá. A palavra que nós começamos hoje... Deixa eu suspender esse negócio aqui. A palavra que nós iniciamos o nosso momento de celebração hoje foi em Mateus capítulo 7, verso 12, né? Em tudo fazei aos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você, lembra? Que foi assim? Você lembra que acho que há 2 ou 3 reuniões atrás, de quinta-feira, o que fez desmoronar o seu filho que você compartilhou conosco? Um abraço. Fazei aos outros aquilo que você quer que seja feito por você. O seu desejo era receber um abraço dos irmãos, não é? Mas para você receber um abraço dos seus irmãos, você teve que dar o abraço primeiro ao seu filho. E aí Deus abençoou aquilo que você tanto queria e que também era o que Ele queria, né? Fazer ao outro. Primeiro você fez, depois que você fez, você também recebeu. É assim que Deus vai trabalhando conosco. Deus abençoe, que o Senhor vá restaurando a sua família em nome de Jesus. Não só a sua, mas a de todos aqueles que têm se colocado à disposição do Senhor, para que o Senhor trabalhe, né? Eu quero compartilhar a palavra com os irmãos em João no capítulo 8. João 8. E eu falei dessas questões agora, enquanto a irmã dava o seu testemunho, eu estava me lembrando exatamente disso, né? Que muitas vezes a gente deseja algumas coisas e o Senhor fala, se você quer receber, você primeiro precisa dar. Deus já deu o acolhimento e esse abraço que ela tanto necessitava, ela já tinha recebido do Senhor, mas ela queria também receber dos irmãos. E ela pôde dar o abraço ao filho porque ela já tinha recebido do Senhor. E é um ciclo que nós vivemos, né? Esse ciclo de dar e de receber. O Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade, uma vida de santidade. Nós precisamos apenas discernir aquilo que o Senhor já nos deu, para que nós possamos compartilhar com outros. João, no capítulo 8, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida num ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Bendito é o teu nome, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, Deus, e invocamos o teu nome nessa hora, Senhor, para que o Senhor abra o nosso entendimento e principalmente o nosso coração. Que o Senhor cure os nossos ouvidos e cure também os nossos olhos. Que em nome de Jesus, Pai, esta palavra
encontre acolhimento nos corações e vidas, para que seja produzida, para que seja frutificada, Senhor, e gere vida em cada um daqueles que receberem, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, para que todo e qualquer impedimento caia por terra em nome de Jesus. Desperta-nos, Senhor, para a Tua palavra, desperta-nos para a Tua presença. Oramos ao Senhor em nome de Jesus, Santo Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vivemos no tempo da misericórdia de Deus. Você hoje respira, você acorda, você se movimenta por causa da misericórdia de Deus. Misericórdia é essa que se renova todos os dias. E cada encontro que nós temos é uma oportunidade de contemplar o coração desse Deus, que nos ama e nos amou até o fim. Essa passagem, ela é conhecida como a história da mulher adúltera. Mas é uma passagem, uma reflexão que vai servir para nós pensarmos um pouco sobre a misericórdia de Deus. O texto começa dizendo para nós sobre uma rotina que Jesus tinha. Nas suas madrugadas, Jesus ia para lugares distantes, como o Monte das Oliveiras, para ficar sozinho. E toda a solidão, ela precisa de uma presença, mais do que uma conexão. Toda a solidão precisa de uma presença, mais do que uma conexão, porque muitos de nós estamos conectados, não é verdade? Vivemos uma vida de conexões, com pessoas que a gente muitas vezes nem conhece, pessoas que a gente viu há algum tempo, mas não estão presentes na nossa vida. Por isso, quando estamos sozinhos, nós precisamos mais de presença do que de conexão. E Jesus se retirava dos seus dia a dias complicados, difíceis e sobrecarregados para ficar a sós, mas na sua solidão, aquela solidão é transformada em solitude, porque o Pai se fazia presente ali. E Jesus passava as madrugadas na presença do Pai, fortalecendo a sua mente, o seu coração e a sua alma. Para quê? Para enfrentar toda e qualquer adversidade que se levantasse contra ele. Nós achamos que a nossa vida é corrida, é complicada, é difícil. Você já parou para se colocar na pele de Jesus num único dia? Quantas dificuldades, quantas lutas, quantos ataques Jesus não recebia? E se ele não estivesse muito certo de quem ele era e da presença do Pai, ele teria sucumbido. Nós pensamos nessa passagem como um momento qualquer, mas não era um momento qualquer, era um momento extremamente importante para aquela comunidade. Era o momento da festa das cabanas, ou dos tabernáculos, ou a festa das luzes, que nós já estudamos aqui nas quintas-feiras. E Jesus, desde o capítulo 7, ele vem sendo questionado, interrogado, fustigado, cutucado para cometer um erro, uma falha. E esta falha poder ser um motivo para Jesus ser acusado, perder a sua credibilidade, perder a sua autoridade diante das pessoas. Tanto que se você olhar um pouco antes, aí no capítulo 7, verso 45, ele vai dizer sobre uma discussão que aconteceu ali no Sinédrio, porque os fariseus, os escribas e saduceus tinham mandado os soldados irem buscar e prender Jesus. Mas quando eles foram, eles começaram a ouvir Jesus falando, e eles não tiveram coragem de prender Jesus, e eles voltaram dizendo: ninguém fala como esse homem fala, ninguém fala com a autoridade que esse homem fala. E os saduceus e fariseus ficaram muito bravos. O que foi? Vocês também querem seguir ele, esse falso mestre? Nicodemos tenta então se levantar para questionar: olha,
Mas desde quando a gente julga alguém sem ouvi-lo primeiro? O que é, Nicodemos? Você também está convertido a esse Galileu? Uma discussão tremenda estava acontecendo naquela noite entre os religiosos. E eles já tinham decidido que eles precisavam fazer alguma coisa, ter algum motivo para acusar Jesus. E então, Jesus passa aquela noite, enquanto cada um foi para a sua casa, que o texto fala isso no verso 53 do capítulo 7. Então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, não foi para casa. Pelo menos não para uma casa dessas físicas. Ele foi para um lugar onde ele não era julgado, ele não era questionado, ele não era acusado. Um lugar onde ele podia abrir-se e receber o amor do Pai. Ele foi para o Monte das Oliveiras, fora da presença dos seres humanos, mas muito próximo da presença do Pai. E ali ele passa a noite. Ele passa uma noite em comunhão com o Pai, ouvindo, desfrutando da presença do Pai. E logo cedo, ele retoma a sua vida aqui na terra. Retoma a sua rotina. Ele vai para o templo novamente, e lá no templo ele é seguido por os seus discípulos, e uma grande multidão começa a se assentar ao redor dele, e ele vai para um canto do templo e começa a ensinar. E provavelmente ali ele estaria ensinando aquilo que nós temos nas Escrituras. Ele ensina sobre graça, sobre misericórdia, ele ensina sobre um lugar de amor e acolhimento, um lugar chamado Reino dos Céus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, e que precisa habitar cada um de nós. E enquanto Jesus fala, Jesus ensina, nós podemos perceber um silêncio das pessoas ao redor, um silêncio dos discípulos atentos, todos ali atentos, ouvindo Jesus falando, ensinando. E de repente a voz de Jesus é abafada por uma gritaria, por um alvoroço, por uma balbúrdia que acontece. Homens carregando e arrastando uma mulher, empurrando ela, provavelmente gritando adúltera e outros xingamentos mais, e levam essa mulher. O ensino de Jesus então sofre uma interrupção ali. Todos param de olhar Jesus e passam a olhar aquele tumulto que vem se aproximando de Jesus, aos gritos e empurrões, e empurram aquela mulher, fazem uma roda e empurram aquela mulher para o meio. Junta-se aquela multidão que ouvia Jesus e os seus discípulos, uma multidão que vai sendo arrastada pelo barulho, pela gritaria, e à medida que cada um vai se aproximando daquela bagunça toda, cada um já chega com uma pedra na mão, pedras nas mãos, já estão todos prontos. Opa, uma adúltera, beleza, cada um pega a sua pedra aí, vamos lá. Todo mundo vai pegando pedra e vamos lá, porque agora nós vamos descarregar o nosso estresse. Empurram aquela mulher para o meio da roda e questionam Jesus. Uma fala que tem um tom de serpente. Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O Senhor, como mestre, que tem ensinado a tantos aqui, o que o Senhor diz que a gente tem que fazer? Jesus poderia ter se deixado levar por aquele momento, pelo calor do momento, pelo alvoroço, por aquela bagunça, aquela gritaria que estava acontecendo, mas não. Quando ele ouve e recebe aquele questionamento, ele simplesmente se curva, abaixa
e começa a escrever no chão com os dedos. E enquanto ele vai escrevendo, ele vai sendo questionado pelos fariseus. E aí, você não vai responder? O que está acontecendo, mestre? Nós precisamos de uma resposta. Nós trouxemos um caso aqui para o Senhor, e o Senhor precisa nos dizer agora, o que a gente faz? O Senhor não é mestre? O Senhor não sabe de todas as coisas? Então o que o Senhor diz? Nós devemos apedrejar essa mulher ou não? Eles não estavam interessados realmente no que a lei dizia ou no que Jesus viria a dizer. Eles estavam usando aquela mulher como um pretexto para que Jesus caísse numa armadilha. A mulher era só uma isca. Tanto que essa mulher, ela não tem nome. Deram a ela o nome do seu pecado, a mulher adúltera. E é assim que a gente conhece ela. Imagina esta mulher no meio daquele monte de marmanjos. O medo, a vergonha, a ansiedade que tomava conta do coração e da mente dela, porque ela, enquanto ela estava no meio daquela roda, cheia de pessoas esbravejando, babando, com pedras nas mãos, ela sabia que o seu fim seria a morte. Ela tinha certeza que ali ela iria morrer. E com a pergunta, o que o Senhor diz? Imagina os discípulos. Como é que Jesus vai sair dessa? Rapaz, que sinuca de bico. Que situação complicada. Se Jesus diz para apedrejar a mulher, ele vai contra o seu próprio ensinamento de misericórdia, de perdão, de graça. Além de os fariseus terem um motivo para levar Jesus e entregá-los aos romanos, porque eles, enquanto fariseus, eles não podiam matar ninguém. A pena de morte só era autorizada pelos romanos. Então, se Jesus manda apedrejar, esse mestre aqui falou que a gente tem que apedrejar a mulher, tem que matar ela, e vocês como romanos falam que a gente não pode, então eles estão indo contra vocês. Mas se Jesus diz para não apedrejar aquela mulher, ele vai contra a lei de Moisés e contra a lei do próprio Deus. Como sair desse tipo de situação? Jesus passa um tempo escrevendo no chão, enquanto um questionamento por parte dos fariseus pressionava Jesus por uma resposta. E Jesus escreve no chão. Em Jeremias 17:13, Jeremias 17:13, tem uma passagem que alguns dizem que talvez fosse isso que Jesus estivesse escrevendo no chão, né? Mas nós não temos isso confirmado, são apenas alguns estudos. Jeremias 17, lê a partir do 12. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar do nosso santuário, isso. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-nos, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó. Os estudos dizem que Jesus, quando ele se curva, ele estaria ali escrevendo o nome das pessoas que estavam ao seu redor, aqueles fariseus e da multidão que acusava aquela mulher.
diante da expectativa de uns e da cobrança de outros, Jesus então se levanta, olha para os fariseus e diz a ele: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Então ele volta novamente, se curva e continua a escrever no chão. Jesus solta uma bomba e o silêncio toma conta. As acusações param, os questionamentos param, o silêncio, um silêncio que poderia quase ser pegado com as mãos, toma conta daquele momento. E à medida que eles ouviram o questionamento de Jesus, um a um, começaram a abrir as mãos, deixar as pedras no chão, e foram saindo, começando pelos mais velhos até os mais novos. Os mais velhos, de repente, porque tinham um pouco mais de sabedoria e compreenderam o que Jesus falou, ou porque eram aqueles que tinham mais pecados. O questionamento de Jesus transformou os acusadores em acusados à medida que eles olharam para si mesmos. Porque este levar essa mulher, irmãos, como nós dissemos, foi um pretexto. A mulher era uma isca para uma armadilha que eles queriam pregar Jesus. A lei dizia que se a mulher foi pega em adultério, ela e o amante deveriam ser levados para que ambos fossem mortos. A lei não diz que deveria ser por apedrejamento. A lei diz que é por apedrejamento se essa moça fosse virgem. E aí ela fosse pega, deveria ser os dois apedrejados. Eles não levaram o homem. Não se sabe ao certo quem era o amante. A mulher foi lançada no meio, para expor ela a toda a vergonha pública. E eles já tinham no coração o julgamento e a sentença. Todos já estavam ali com suas pedras nas mãos. E a pergunta de Jesus faz com que eles deixem de olhar para a mulher e para Jesus e olhem para dentro de si mesmos. E quando eles começam a olhar para dentro deles mesmos, eles vão saindo aos poucos. Nisso, o texto diz que Jesus ficou só com a mulher. Não é que ele ficou só, ele e a mulher. Na realidade, ficou ele, os discípulos e a multidão do início que ele estava ensinando. Quem saíram? Os fariseus e o pessoal que estava alvoroçado para matar alguém a pedrada naquela manhã. Então estava Jesus, a mulher, Jesus agachado, a mulher em pé diante de Jesus, os discípulos e a multidão do início que Jesus estava ensinando. Então ele se coloca de pé. E aqui é a primeira vez que ele olha e se dirige a essa mulher. Jesus olha para ela, restaura a sua dignidade, e talvez com um sorriso nos olhos e nos lábios, ele pergunte a ela: onde estão todos? Onde estão aqueles que te acusaram? Foram embora? Sim, Senhor, todos foram embora. Ninguém? Não, Senhor, ninguém. Todos foram embora. E então Jesus diz para ela: eu também não te condeno. Vai, porém, e não peques mais. Essa é uma passagem, irmãos, que tem tantas lições para nos ensinar, e nós nos apegamos única e exclusivamente na mulher adúltera.
quando nós olhamos com mais cuidado, nós podemos compreender que a religião enxerga o pecado e deixa de enxergar a pessoa muitas vezes. Todos trouxeram aquela mulher, mas ninguém estava interessado em quem era essa mulher, o que ela estava sentindo, o medo, o pavor, a aflição, a ansiedade, o desespero, a vergonha, não. Trouxeram ela como um objeto, um motivo para colocar para fora o seu desejo de morte, de sangue. Enxergavam o pecado e não a pessoa. Você já parou para pensar se Jesus olhasse para nós e só enxergasse o nosso pecado e não quem nós somos? Nós como pessoas, como seres humanos. Se ele olhasse apenas, olha, você é um mentiroso, você é um falso, você é um fofoqueiro, você é um assassino, você é um crente sem compromisso. Se ele olhasse para nós e visse apenas o nosso pecado e as nossas falhas, e não visse que nós somos seres humanos, que nós somos pó, nós somos passíveis do erro, da falha. A religião traz aquela mulher para uma condenação, mas antes de condenar, a religião quer humilhar, quer despertar o pior medo e desespero do nosso coração. Assim como fizeram com Jesus depois, xingamentos, açoites, humilhações, caminhando em praça pública, nu, carregando uma cruz, sem ter cometido pecado algum. Essa é a religião que fazia isso agora com aquela mulher, e aquela mulher tinha pecado, Jesus não. A religião, irmãos, é o melhor lugar para se expor e esconder pecados. Por quê? Porque quando eles chegaram ali, todos estavam fazendo uso da religião. Usavam a religião para expor o pecado daquela mulher. E usavam a religião para esconder os seus próprios pecados. Todos tinham um ar de acusação, de puros, de santos, com pedras nas mãos e prontos para exercer a condenação e o julgamento daquela mulher, a sentença dela. Ninguém estava interessado em saber que ali tinha um ser humano, que errou, que falhou. E nós como igreja, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, irmãos. Nós olhamos o outro não como um ser humano, como uma pessoa, mas pelo pecado que ele ou ela cometeu. E já temos uma lista de coisas. Olha, você primeiro tem que ser exposta para tudo e para todos, para que todos saibam o que você fez. Você é um pecador ou uma pecadora, você merece juízo, você merece isso, você merece aquilo. Assim como Marcos falou na ministração do Tozer, tem uma frase dele que diz que a vida de uma igreja reflete a adoração ao Deus que essa igreja serve. Como ele falou, se o Deus é grande, a nossa misericórdia e graça também são grandes. Agora, se o Deus que nós servimos é pequeno, a nossa vida enquanto igreja é de pouca misericórdia e graça. E aí nós estamos sempre prontos a sentar na cadeira de juiz. Não é que a gente não deve discernir, nós precisamos discernir, mas nós não temos a autorização ou a autoridade necessária para julgar o outro. Nós como igreja precisamos não perguntar qual é o seu pecado, ou qual o pecado dessa pessoa, mas sim perguntar como eu posso conduzir essa pessoa a Jesus. Como eu posso conduzir essa pessoa a Jesus?
precisamos compreender, irmãos, que para a gente chegar nesse nível de parar de olhar o pecado e começar a olhar a pessoa, e não questionar qual é o seu pecado, mas como eu posso conduzir essa pessoa a Jesus, eu preciso primeiro olhar para Jesus. O que é que Jesus fez para enfrentar aquela situação tão complicada? Você já se colocou no lugar de Jesus naquela manhã? Se você estivesse no lugar dele e trouxessem para você uma mulher que adulterou, o que você iria fazer? Você iria seguir a lei? Você ia contra a lei? Você ia questionar? Tiago fala que a gente precisa buscar a sabedoria do alto e não a sabedoria mundana. Na sabedoria mundana a gente vai de acordo com a multidão. O que está todo mundo falando? É para apedrejar? Vamos apedrejar, não foi isso que fizeram com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. Olha, mas o Pilatos fala, olha, se eu crucificar ele, o sangue dele vai recair sobre vocês e sobre a sua descendência. Eu lavo as minhas mãos, porque eu não encontrei pecado nenhum, não encontrei transgressão alguma neste homem. Sim, nós assumimos a responsabilidade do sangue de Jesus. Crucifica-o, mata-o, prende naquela cruz. É isso que nós queremos, não é? E alguns dizem que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. Nunca foi e nunca será. E Jesus, ele passava momentos de comunhão com o Pai, a sós com o Pai, para discernir qual era a vontade do Pai, porque a vontade do Pai era o alimento de Jesus. E nós? O que é que alimenta a nossa alma? O que é que alimenta o nosso coração? A vontade de quem nós temos feito na nossa vida? A vontade de quem tem prevalecido em nossos relacionamentos, em nossos questionamentos? Nós decidimos por quem? Por nós, pela multidão ou por Jesus? Por uma presença profunda com o Pai. Quem somos nós quando somos pressionados e questionados? Em momentos de pressão, você tende a seguir a multidão? Ou você, eu vou orar. Eu preciso me acalmar, colocar tudo isso que vocês trouxeram em ordem dentro de mim e receber do Pai um direcionamento de como conduzir essa questão. É assim que a gente precisa lidar. A briga entre cônjuges, entre pais e filhos, os conflitos na família. Acolha a situação que se apresenta diante de você, organize ela dentro do seu coração e da sua mente, para que depois você tenha condições de responder não de acordo com o teu querer e a tua vontade, mas de acordo com a direção do Pai. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos abrir mão de coisas que satisfazem a nossa própria carne para estar em intimidade com o Pai, para ouvir a voz de Deus. Não é só quando as coisas estão aparentemente bem, mas é principalmente quando elas não estão tão bem assim. Muita gente fala, quando é que as pessoas resolvem buscar a Jesus? Quando a casa está caindo. Meu casamento está desabando, os meus filhos estão extremamente desobedientes, estão rebeldes, eu estou para perder o meu emprego, ou perdi o emprego, estou sendo despejado da minha casa, estou sem comida, estou sem lugar para ficar, eu estou brigando demais com as pessoas, eu preciso ir para a igreja, porque entendem que tem coisa errada, porque viveram uma vida até ali de acordo com os seus desejos, com a sua própria vontade. E aí quando não conseguem mais suportar aquela situação, eu vou para a igreja. Precisamos entender que
Aquilo que nós recebemos no dia bom, talvez não seja nem para aquele momento, mas guarda, porque você vai precisar dele depois. Às vezes a gente chega aqui, ouve uma mensagem e fala: nossa, mas essa mensagem não é para mim, estou passando por nada disso. Guarda. Não dá para a gente dizer toda a verdade numa conversa rápida. A verdade, ela vai sendo compartilhada em várias conversas, em vários encontros. E se você for uma pessoa sábia, você vai saber que cada pedaço de verdade que você recebe, ele precisa ser guardado para o momento oportuno, para o momento certo. Quando nós olhamos essa situação, nós vemos que quantas vezes você chega diante do outro cheio de razão, parecendo um pavão com o peito estufado, né? Porque eu sei que é isso, eu sei a verdade, eu sei. E na sua certeza você humilha o outro, você diminui o outro, porque você acha que você sabe. E é nessa hora que a gente precisa de Jesus para nos lembrar que nós precisamos ser humildes, principalmente quando a gente tem certeza ou quando a gente está certo em alguma coisa. Porque quando a gente está errado, a gente meio que fica meio quietinho, né? Não responde muito, meio que fica naquela, mas quando a gente acha que está certo, a gente cresce, fica grandão. Fica grandão, e aí vai para cima do outro, porque eu sei, eu falo. É nessa hora que a gente precisa entender que nós somos pó. É um ensino muito importante que a gente precisa ter. Quando você achar que você está grandão, lembra que você é pó, e que você vai voltar para o pó. E lá no pó, você não vai levar nada, nem essa certeza que você acha que tem. Mas quando você estiver se sentindo tão pequenininho, amedrontado, intimidado, humilhado, desprezado, lembra que você é filho e filha amada de um Deus Todo-Poderoso. A misericórdia de Deus devolve a vida através de uma transformação no nosso caminho. Você parou para observar que em momento nenhum Jesus falou com aquela mulher e nem se dirigiu a ela, nem olhou para ela, porque ela já estava extremamente amedrontada, humilhada, envergonhada. Deixaram ela em pé diante de Jesus, Jesus se curva abaixo e começa a escrever, depois ele se levanta, olha para os acusadores, fala para eles: olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E o próprio João já diz lá na sua carta, né? Aquele que fala que não tem pecado faz de Deus mentiroso, porque Deus em Romanos, do capítulo 3:10, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se alguém ali dissesse que não tem pecado, estava dizendo que Deus é mentiroso. Era o tipo de... Sabe aquela encruzilhada que colocaram Jesus? Quando você está jogando xadrez, você chega num momento e você fala: nossa, o que eu faço agora? E um movimento, Jesus dá um checkmate neles. Um movimento. Olha, para de olhar para ela, para o pecado dela, e olha para dentro de você. Quem é você para estar acusando ela? Você nunca pecou? Você nunca errou? Você é todo justo e certo na sua vida toda? Se é essa a condição, então fique à vontade, seja o primeiro a lançar pedra nela. Quando nós somos chamados a olhar para dentro de nós, irmãos, nós nos lembramos quão pecadores nós somos. Por isso que o Evangelho lá em 1 Coríntios 11, que diz, né, o apóstolo Paulo sobre a ceia do Senhor: olha,
examine-se cada um a si mesmo, antes de participar da mesa. Mas não é só antes de participar da mesa, é todo dia. Examine a você mesmo. Como foi o seu dia até agora? Quantos pecados você cometeu só hoje, até aqui? Você já parou para pensar nisso? Não, pastor, eu saí da minha casa, estava tranquilo, vim para cá, sentei, tarará, 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 ok. Talvez você não tenha cometido um pecado externo, mas e no seu coração e na sua mente? Quantas pessoas você já não acusou hoje? Quantos você já não xingou no seu interior, no seu coração? Quanta coisa você já não maquinou na sua mente para fazer, que não deveria? Jesus, quando Ele olha para aquela mulher, Ele olha para ela com um olhar de misericórdia. E Ele questiona ela: olha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela: não, Senhor, ninguém me condenou. E agora, o que esse mestre vai dizer? Será que é ele que vai me condenar? Então ele diz: eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Jesus não condena essa mulher, mas também não diminui o que ela fez. Porque a graça não diz para nós: olha, eu não me importo com o que você faz. A graça não diz isso. Ah, você pecou? Não tem problema não, fica de boa aí. Não. A graça não diz: olha, eu não me importo com o que você faz. Mas a graça diz que o seu pecado não precisa determinar o seu futuro. Você chegou aqui como uma mulher adúltera, mas os teus acusadores já não estão mais aqui. Eu também não vim para te acusar, eu vim para te salvar, eu vim para te estender vida. Eu estou te dando uma oferta de vida. Então vá e não peques mais. Por que Jesus fala para ela: vá e não volte a pecar novamente, ou não peques mais? Porque olha, a partir do momento que você experimentou o amor e a graça, a misericórdia de Deus, se você voltar a este pecado, você está traindo o amor que recebeu do Senhor. Ali entrou uma mulher adúltera. E o interessante, irmãos, sabe? Eu estava pensando nessa passagem enquanto eu a lia, né, e refletia sobre ela. A gente não sabe qual foi o futuro dessa mulher adúltera, né? A gente sabe como ela chegou. E sabe que Jesus também não a condenou, mas deu a oportunidade para ela viver uma nova vida. Vai e não volte a cometer esse pecado. Nós não sabemos se de repente o marido dela estava naquele bolo, se o marido estava em casa, se de repente ela saiu dali de Jesus como uma mulher transformada, porque foi isso que aconteceu. Ela foi transformada por o amor. Ela teve um encontro com Jesus, abandonou o pecado, cremos nisso, e saiu dali transformada. Não sabemos, de repente ela voltou para casa, confessou o marido o pecado, e de repente o marido estendeu perdão a ela e houve reconciliação. Nós não sabemos. Assim como várias outras histórias que nós temos de encontros com Jesus, nós não sabemos ao certo o final, porque é sempre uma oportunidade que Deus nos dá de assumir este final a partir da nossa própria vida. Sabe por quê? Porque quando a gente vem aos domingos, terças, quintas, nos nossos encontros, a maior parte de nós, ou todos nós, chegamos aqui com pedras nas mãos. Alguns vêm com a pedra exposta nas mãos, já estão prontos já, né? Por coisas que aconteceram no seu dia a dia, discutir com a esposa, com o marido, estou brigado em casa, discutir com os pais ou com os filhos, briguei no serviço, acordei de mal comigo mesmo, não estou bem,
estou estressado, estou bravo, estou querendo explodir, não sei porquê, e eu venho no meio do caminho já pegando as pedras. Ah, se esse pastor falar qualquer coisa hoje. Ah, se o irmão me der bom dia. Deixa ele, que eu vou dar no meio dele, no meio dela. Porque nós chegamos muitas vezes nos nossos encontros assim, armados, prontos para uma guerra, prontos para apedrejar o outro. Só que quando a gente chega, e aí Jesus fala para nós assim: olha, você está pronto para matar o outro, né? Mas você não pecou? Você não tem pecado contra ninguém? Se você não tem, então você fique à vontade, pode começar. Você pode lançar a primeira pedra. Jesus nos convida a olhar para dentro de nós. E aí eu olho para dentro de mim e eu começo a imaginar: poxa, é verdade, eu estou tomado por um espírito que não é o Espírito Santo. Se eu me digo um cristão, alguém que crê no sacrifício de Jesus e creio que o Espírito Santo habita em mim, que espírito é esse que está me direcionando, me conduzindo agora? Porque o Espírito Santo jamais iria me direcionar a matar o meu irmão com uma pedrada. Pedras visíveis e pedras escondidas. Às vezes a gente vai botando as pedras nos bolsos, vai chegando com os bolsos cheios de pedras, prontos. Um falou A, seja B, pá, pá, e vai só derrubando. Até Jesus nos dizer: olha para você, olha quem você é, olha para o teu interior, olha como está escuro dentro de você. É por isso que você está desse jeito, é por isso que você não tem ânimo de vir à casa do Senhor, é por isso que você não tem disposição de trabalhar para o reino, é por isso que você está vivendo uma vida em que você está sempre acusando o outro. Todos nós chegamos aqui com pedras nas mãos, mas quando olhamos para nós, começamos a abrir as mãos, deixar as pedras caírem, começamos a pegar as pedras que estão guardadas no bolso. É melhor eu deixar isso aqui. Alguns de nós chegam aqui humilhados, sobrecarregados, ansiosos, amedrontados. E Jesus diz para nós: olha, vem trocar de fardo comigo. Eu não estou aqui para te julgar, nem para te condenar, mas eu estou aqui para salvar você. Jesus não quer que você saia daqui hoje aliviado, aliviada. Ele quer que você saia daqui hoje transformado e transformada. Porque todo encontro com Jesus é uma oportunidade de contemplar a misericórdia de um coração que nos amou até o fim. Nós não vivemos a nossa vida toda, mas Ele já nos amou a nossa vida toda. Então, irmão, irmã, para quem está segurando uma pedra, solta. Solta. Porque ela vai machucar a sua mão. E quando você lançar esta pedra, é tarde demais para se arrepender. Porque uma vez que você lança a pedra, poxa, não deveria ter lançado, ela já foi, já atingiu o outro. Pedras de ressentimento, de mágoas, de culpa, de rancor, de ódio, de falta de perdão, solta a pedra. Lembra de que você foi amado, então você pode amar. Você foi perdoado, você pode perdoar. Você foi acolhido, você pode acolher. Lembra do texto de Jeremias: Senhor, cura-me e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo. Para quem entrou aqui se sentindo como aquela mulher,
carregando vergonha, culpa, medo, humilhação. Jesus olha para você e diz: eu também não estou te condenando, mas vai para sua casa e não volte a pecar novamente. Você está recebendo uma oferta de vida nessa manhã. Uma oferta de vida. Não é para sair aliviado, mas é para sair transformado. Os religiosos usaram aquela situação como um pretexto para chegar até Jesus. Mas Jesus usou tanto os religiosos quanto aquela situação para chegar ao coração daquela mulher, para curar, para libertar, para restaurar e reconciliar ela. Hoje você está segurando a pedra ou está estendendo as mãos para receber a misericórdia de Deus? Peço que você curve a sua cabeça, que abra o seu coração e entenda qual a sua posição nessa história. Da mulher humilhada, dos religiosos acusadores. Jesus te chama para estar na presença do Pai, para que quando qualquer uma dessas situações se apresentarem diante de você, você se lembrar de quem você é e de quem Jesus é, porque os nossos momentos de oração nos revelam quem nós somos, quem Deus é e quem o nosso próximo é. E quando nós olhamos para o nosso próximo, nós entendemos que ele é um ser humano, e ser humano é ser um com o outro, e para ser um com o outro eu preciso abrir mão das pedras, eu preciso abrir mão do meu julgamento acusador e condenatório sobre a vida do outro, eu preciso abrir mão do meu questionamento de qual é o pecado, que pecado você cometeu hoje, mas como eu posso conduzir você a Jesus? E talvez neste momento muitos de nós devamos fazer o seguinte questionamento: como eu posso estar sendo conduzido a Jesus? Jesus nos diz que para estarmos com Ele nós precisamos invocar o Seu nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para estar com Ele, eu preciso ser intencional, eu preciso ter a intenção de estar com Jesus, aprender de Jesus, sentir o amor e a misericórdia de Jesus tomando o meu coração, quebrando a dureza do meu coração e rasgando a minha alma. Eu preciso entender que Jesus morreu naquela cruz por minha causa, eu coloquei Jesus naquela cruz, com os pecados que eu me recuso a abandonar, com uma vida errada que eu continuo vivendo, com pensamentos e sentimentos acusatórios que diminuem o outro. Eu estou sempre mais pronto a julgar o outro do que a mim mesmo. Eu sempre sou complacente comigo, sempre sou bonzinho demais com os meus erros e as minhas falhas, quando eu deveria levar todo e qualquer pensamento cativo aos pés da cruz e ali crucificá-lo, para que Deus seja glorificado, entronizado e santificado no meu coração, na minha vida, no meu lar. Quantas discussões poderiam ser evitadas se eu tivesse uma vida de intimidade com Deus? De onde vêm as guerras, conflitos e contendas que existem no nosso lar, na nossa vida, no nosso trabalho, se não do nosso próprio coração doente, um coração que está enfermo, do qual não tem médico na face da terra que possa nos curar, a não ser o próprio Deus. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Oh Deus, obrigado porque o salmista diz que o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados,
mas sim de acordo com a tua misericórdia. Misericórdia que se renova todos os dias, porque se essa misericórdia não se renovasse, Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. Nós só vivemos por causa da tua misericórdia e pela graça que encontramos no sacrifício de Jesus naquela cruz. Nos ajuda, Senhor, cura os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir sensivelmente a tua voz e ver, Deus, cada pequeno milagre do Senhor diante dos nossos olhos. Que possamos olhar para os nossos lados agora, para frente, para trás, e agradecer ao Senhor pela vida dessas pessoas que estão aqui conosco, por suportarmos elas e ser suporte delas, Deus, por amá-las e ser amados por elas, por errar e poder encontrar nelas perdão, e por elas também errar e poder encontrar em nós o perdão, porque todos nós recebemos o perdão e o amor do Senhor. Nos ajuda a viver como filhos e filhas amadas, que não precisam conquistar o amor do Pai vencendo discussões e questionamentos religiosos, que não venhamos, Senhor, a querer ter razão nas nossas discussões e ganhar discussões, mas que possamos principalmente, Senhor, entender que nós precisamos ter o outro conosco. Nós precisamos aprender a ceder, precisamos aprender a dialogar, a conversar, a acolher um ao outro, Pai amado. Assim como o Senhor nos ensinou nessa manhã, o Senhor não se deixou levar pela ira que tomou o coração do outro, não se deixou levar pela luxúria, Senhor, não se deixou levar por nenhuma das pessoas da multidão que estavam ao seu redor, nem dos mestres, nem dos fariseus, nem dos escribas, mas o Senhor se deixou ser conduzido pela paz e pela tranquilidade que a presença do Pai trouxe ao seu coração. Que nós possamos também viver uma intimidade com Deus dessa forma, sendo direcionados pelo Espírito Santo, e não permitindo sermos contaminados pelas decisões dos outros. Nos ajuda, Senhor, a responder com amor, com graça e misericórdia, como o Senhor fez. O Senhor não acusou a mulher e nem os acusadores dela, mas o Senhor convidou cada um a olhar para dentro de si. Os acusadores, que foi pega em adultério, e todos saíram dali, Senhor, impactados pela tua presença. Que nós possamos ser essas pessoas que levam Jesus e impactam a vida das pessoas, Senhor, com a presença do Senhor em nós, porque é isso que nos torna diferentes neste mundo, Pai, é a presença do Senhor em nós. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo adentre nossos corações, mentes e principalmente o nosso lar, e que haja paz no meio do teu povo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido e querida irmã. Que Deus te abençoe. Vão em paz em nome de Jesus. E não saiam daqui aliviados. Saiam transformados, porque vocês estiveram hoje na presença de Deus. Amém?